Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso espiritual. Hoje, especificamente, estamos com um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Vamos, então, fazer o compartilhamento da tela com vocês para podermos acompanhar a leitura e as explanações. Então, vamos ao que Kardec nos traz. Na questão 455, ele explica, basicamente, a respeito de um apanhado geral, pois nas aulas anteriores nós tratamos justamente dessas três situações, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, mais a fundo. E agora ele traz, depois das perguntas feitas aos espíritos, ele traz um resumo. Aí ele diz o seguinte: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Aqui ele explica o seguinte: nós temos a parte do fenômeno do sonambulismo natural e do magnético. Qual a diferença? O magnético ele é provocado através de um magnetizador. Então, o magnetizador vai induzir que a pessoa entre em sonambulismo magnético, ou seja, ela começa a ter a emancipação da alma. É o seu próprio espírito que sai do corpo e consegue enxergar todas as situações que estão ao redor dele. Então, é diferente da mediunidade. Então, por exemplo, quando a pessoa é um médium e ela empresta, por exemplo, a sua parte vocal, ela entra num estado de psicofonia. Então, ela vai somente ser um instrumento mediúnico e vai ser utilizadas as cordas vocais dela. Nesse caso, por exemplo, não há uma intervenção de um espírito. O espírito não interfere no processo. Não é uma comunicação mediúnica, é a comunicação do próprio espírito que sai do corpo, se projeta para fora e consegue enxergar. Tem o caso do natural, que é uma situação onde não há uma provocação magnética, ou seja, não há um magnetizador que vai fazer, por exemplo, uma imposição de mãos para poder aplicar passes de longo circuito, para poder induzir o sonambulismo magnético. Não, nesse caso é uma situação natural, onde o espírito sai e fala a respeito daquilo que ele enxerga, daquilo que ele vê. E no caso do magnético, ao contrário, é induzido. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético apenas por produzir-se artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatões o exploram, dizem. Razão a mais para não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo, natural ou artificial, é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que os sonâmbulos nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Então, primeiramente, ele falou a respeito dos charlatões, né? Charlatões, no caso deles, o que acontece? Na época de Kardec, era muito comum se colocar em prova, e muitos charlatães, eles faziam uma série de apresentações justamente para tentar
colocar como descrédito os fenômenos espíritas, ao mesmo tempo também uma série de outras situações que aconteciam. Então, nesse caso, é o que ele está explicando. Se os charlatães se aproveitam dessa possibilidade de fazer um simulacro de um sonambulismo magnético, assim, então seria para poder chegar a um motivo para colocar como suspeição ou para evitar que acontecesse. E ele fala que não, pelo contrário, é aí que se deve se compreender o fenômeno para que nós possamos, vamos dizer, nos precaver de qualquer situação e, ao contrário, saber aproveitar, porque é uma forma de nós mesmos aprendermos a respeito da alma. Um outro fato que ele traz aqui é a questão da dificuldade que a alma, não é a dificuldade, é a diferença da forma que os olhos físicos captam as imagens e a forma diferente de captação das imagens que acontece quando o espírito está liberto do corpo físico. Então, o sonâmbulo, quando ele está liberto do corpo físico, ele vê por toda parte, porque todo espírito é uma luz em si mesmo. Diante dessa irradiação exterior, existem centros especificamente mais fortes. Quando há uma concentração naquele foco, é onde se expande mais intensamente, mas ele pode perceber num contexto de 360 graus, ele não consegue ver somente sobre um ponto, porque não há circunscrição. No nosso caso, existem os globos oculares. Não, as nossas órbitas permitem um certo raio de ação, que chega a aproximadamente 180 graus. No caso do espírito, não. Ele consegue enxergar acima, abaixo, à frente, atrás, e ao mesmo tempo ele consegue expandir a sua visão e conseguir se aproximar de capacidades que até então o corpo físico não permite. Então, é muito comum nós vermos dos relatos dos livros o espírito ser, por exemplo, magnetizado por outro espírito superior e esse sendo secundado por um espírito de elevada hierarquia espiritual, ele passa a adquirir condições de ver que ele não tinha, porque foi dado para ele temporariamente uma capacidade vibracional superior. Aí ele conseguia perceber certas coisas. Agora eu estou vendo tal coisa. Aí mostrava, por exemplo, situações no perispírito, né, corpúsculos negros que pareciam, ou determinadas irradiações que não era possível ver, a não ser para um espírito um pouco mais elevado ou com capacidade para poder perceber certas situações. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê coisas de onde está o seu corpo por meio de um telescópio. Ele vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Então, nesse caso, o espírito ele se transporta para onde ele deseja. Basta ele pensar e lá ele está. Quando ele deseja, por exemplo, eu gostaria de ver o meu pai. Ele se transporta para lá, aonde está o seu pai. Gostaria de ver a minha mãe. Aí eu pensei na minha mãe, lá está lá, o espírito. Aí eu pensei, gostaria de ver um pouco mais próximo. A visão se dilata, se expande e ele está mais próximo. Então não tem essa dificuldade. Então é isso que às vezes não se compreende nas dificuldades que nós temos naturalmente na Terra encarnados e a expansibilidade que tem o espírito liberto é totalmente diferente. Por isso que não dá para se comparar situações diferentes. Ao mesmo tempo também há que se considerar o grau de evolução do espírito, porque quanto mais evoluído o espírito, maiores capacidades ele possui de poder perceber através de meios de faculdades espirituais.
Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí que daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Então aqui ele está explicando justamente quando o espírito está fora do corpo, o corpo está inerte, está parado ali. Quando, por exemplo, se uma pessoa vai exercer determinados trabalhos, quando o espírito está liberto, há um desgaste também energético quando a pessoa está nesse trabalho. Então, pode ser que, dependendo do trabalho mais intenso ou não, há também um desgaste. Aqui ele também começa a falar a respeito do que nós já mencionamos, que a vista não está circunscrita, não tem um espaço definido. Aí ele fala, isso porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vem porque vem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reporta ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio ou no órgão que considere o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito mesmo, quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Então, o que vai acontecer? O fato de estar fora do corpo não significa que você vai ter todas as faculdades inerentes ao seu espírito, porque existem certas limitações. Então, ou seja, o acesso não é ilimitado, porque você está numa experiência na carne. Então, diante dessa experiência, vivendo na Terra, com o corpo físico, há certas necessidades de limitação, até porque também, se nós tivéssemos a capacidade de nos expandir totalmente ao que nós somos, era bem mais fácil nós rompermos os liames e acabar desencarnando com facilidade. Então, isso não é prudente. Então, por isso que Deus, em sua sabedoria, permite certas limitações. Ainda mais restringidos os que têm, quando ligado à matéria cuja influência está sujeito. É o que motiva a não ser universal, nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolentes, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. E aí diz aqui, a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato da mão na sensitiva. Então, quando o espírito está num trabalho de sonambulismo magnético, ele tem condições de perceber todo o seu conjunto aonde ele está. Então, o que acontece? Como acontece numa reunião de materialização, toda a intenção que gera prejuízo, que é uma intenção malévola, que é uma intenção de curiosidade, mas não de boa fé, acaba prejudicando, porque são fluidos densos, são fluidos pesados que são irradiados e atingem a pessoa que está no trabalho
de sonambulismo. Então, se a pessoa se sentir num ambiente desagradavelmente, vamos dizer assim, com várias influências ruins, pode prejudicar o bom andamento do trabalho em curso. É isso que ele explica. Isso é muito comum. Tanto que há certas contramedidas estabelecidas pelo plano espiritual, até mesmo em trabalhos mediúnicos comuns nos centros espíritas, para justamente neutralizar certas forças. Mas o que eles costumam pedir para que as pessoas cantem, para que as pessoas entrem em comunhão, em oração, para que fiquem em silêncio, mas não basta somente o silêncio, vamos dizer assim, o silêncio dos lábios, mas a mente estar distante. É necessária uma participação ativa na questão de estar num estado de comunhão com Deus, num estado de oração, de vibração positiva, aonde cada um participa de forma a auxiliar o trabalho, até mesmo com suas vibrações, com suas energias. É isso que ele explicou aqui. Nesse caso, dificulta o trabalho. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau de instrução de que possuem, mesmo superiores às aparentes capacidades intelectuais. Então, aqui ele explica a respeito de que às vezes o sonâmbulo pode chegar e falar dele mesmo como se fosse uma terceira pessoa. É interessante. É um pouco parecido na questão do animismo. O animismo é um fenômeno mediúnico onde a pessoa tem a sua faculdade, mas ela ainda está em desenvolvimento e se processa mais o sonambulismo magnético e não tanto a psicofonia, por exemplo. Ele acredita que está na psicofonia e, na verdade, ele está no sonambulismo magnético. E é o momento dele estar falando a respeito de si mesmo. Então, é uma forma dele recuperar um pouco da sua independência da alma, ao mesmo tempo acesso às faculdades, e aí ele volta e começa a rememorar um pouco de si e fala a respeito das situações do que ele já viu e do que ele sente. Então, é uma situação semelhante. E aqui ele fala também da questão das capacidades intelectuais que, às vezes, ele tendo acesso a esse arcabouço espiritual eterno que ele possui, diante de todas as vidas que ele já vivenciou anteriormente, ele tem capacidades que estão lá, em estado latente, mas que, vamos dizer, não foram despertas na vida presente, mas está lá. Tudo aquilo que ele aprendeu está consolidado na sua alma imortal. Por isso que muitas vezes nós conseguimos encontrar pessoas que não tiveram instrução regular, né, não chegaram a ter um estudo acadêmico, mas são pessoas com uma inteligência perspicaz, diferente. Você vê uma mente aguçada, com capacidade de interpretação e de resolução de problemas acima da média, mesmo sem ter um curso regular, mesmo sem ter uma formação acadêmica padrão. E nesse caso do sonâmbulo, ele consegue ter esse acesso a tudo aquilo que ele tem, e às vezes mostra essa diferença muito grande naquilo que ele expressa no dia a dia e quando ele está no estado sonâmbulo. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez, conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista. Ele os pode aurir na própria experiência da sua clarividência relativa às coisas presentes
ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Porque a gente tem que lembrar que o espírito ele está ali, né? Vamos supor, o sonâmbulo, ele está encarnado, ele sai do corpo e ele está fora do corpo, ele pode ver os outros espíritos, conversar com outros espíritos, não somente os outros espíritos que estão desencarnados, mas também pessoas que, porventura, estejam dormindo, saíram do corpo e estão lá. E acabam passando por ele, que podem conversar, e ele ter determinadas situações, conselhos, explicações, eles podem ter esse acesso a informações por outros meios, necessariamente que não são somente os dele. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e sente-se transportado ao lugar onde vê e o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente, é a sua alma ou o seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas da manifestação abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Então, nesse caso, o sonâmbulo simplesmente ele se transporta, como nós já tínhamos explicado, até mesmo em relação a um parente, se ele desejasse vê-lo. E ele pode chegar e não somente ir a uma determinada pessoa, mas ir a um determinado país. Se ele quiser, queria ver Paris. E aí ele pensa em Paris, ele está em Paris. E ele pensa nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos. Ele pensa na Rússia, já está na Rússia. Pensa no Polo Norte, já está no Polo Norte. Mais ou menos assim. Porque para o espírito, o tempo e espaço, a distância, é a distância do pensamento. Ele pensou, ele está. Pensou, está. Pensou, está. É diferente de nós, por exemplo, se a gente pensar em eu vou em tal lugar, vou para outro estado aqui do Brasil, vou ter que chegar e pegar um ônibus, demorar tantas horas para poder chegar lá. Não, o espírito pensa, ele já se deslocou. E ele pode ser, se ele quiser ir ver todo o trajeto, ou se ele quiser, fala assim, não, eu quero já estar lá, já estou. Também dá para ele fazer de uma forma instantânea, né, com a velocidade do pensamento se transportar. Mas se ele quisesse, por exemplo, passeando pelos lugares, ele poderia chegar e, vamos dizer assim, tomar ciência dos lugares onde ele está passando, mas não é o comum. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cercam, então, resplendente e desudado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente por dizer a vida orgânica. Sente-se que a alma se acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez, e o espírito mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí,
por serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito, aos seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação, vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, ali ele explicou a respeito do êxtase. Quando o espírito está em estado estático, uma das possibilidades que ele tem é quando ele tem o acesso a alguma influência espiritual superior, e a influência espiritual superior faz com que ele perca temporariamente os sentidos todos do seu corpo físico e, ao mesmo tempo, a superexcitação que o leva em relação à presença de um espírito de alta hierarquia espiritual traz essa frequência vibratória elevada. Quando ele sente essa vibração elevada, dá uma espécie de sensação de como se fosse um balão, ele sente expandindo. Então, diante disso, ele se sente expandindo, ao mesmo tempo como se ele tivesse um amortecimento dos sentidos, não sente mais os membros, ele sente uma sensação de plenitude e começa a sentir que está tudo bem e não existe o lugar melhor para estar senão aquele momento, e ele sente um prazer indefinível e aquela vontade de só se manter naquele lugar e esquecer todas as coisas. É como se chegasse e nada mais importasse, senão aquele estado, e falasse assim, vamos em frente, é esse lugar que eu quero ir. É a sensação de, como ele fala, né, um pé no limiar da eternidade. Porque o que vai acontecer? Você pega por emprestado a sensação de um espírito que está em outro patamar evolutivo. Então, é muito comum as pessoas, mesmo que saem do corpo e conseguem sentir a presença divina, por exemplo, do mestre, e fala assim, nossa, eu senti uma paz indefinível, uma vontade de só permanecer lá e não queria mais voltar para o corpo físico. Então, é muito comum a gente ouvir relatos de situação onde a pessoa estava num estado de êxtase, às vezes houve uma possibilidade de vislumbrar um pouco a respeito de um plano um pouco mais elevado, ou teve um contato de um espírito elevado, e aí sente essas situações do êxtase. E ele fala numa outra situação que o que acontece? A pessoa num estado de exaltação, pode ser um estado de exaltação nessa categoria, mas pode também haver uma situação onde ele se exalta pela questão da não compreensão do que acontece, e aí pode ser secundado por um espírito que é leviano e pode gerar para ele imagens diferentes daquilo que é real. E aí ele toma uma coisa real e, na verdade, é absurda. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir malgrado a oclusão dos olhos. Quer dizer, está com o olho fechado e consegue ver da mesma forma. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres em que nada lhes pareçam excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como de um sonho. O poder da vista dupla varia indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral.
Um pouco desenvolvida desperta os pressentimentos, mais desenvolvida mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Então, aqui o poder da dupla vista que ele fala é o seguinte: a dupla vista é a faculdade de você conseguir enxergar com os olhos do espírito. Então, a pessoa está aqui, olha as situações que estão ao seu redor, ela pode ter a vista dupla, né? Onde ela vê um quadro determinado que lhe é mostrado, pode ser uma situação presente, passada ou futura, pode ser uma situação que ela não entenda nada do que está acontecendo, ela somente viu uma coisa, não conseguiu compreender do que se trata, mas talvez mais à frente lhe venha a explicação, e às vezes não vem explicação nenhuma, é somente uma situação que o espírito dela conseguiu perceber alguma coisa acontecendo em algum lugar. E existem também as diferenças, que é a questão das faculdades desenvolvidas, pelo grau de moralidade adquirido. Então, a maturidade do senso moral, como varia ao infinito, e cada um tem uma determinada capacidade adquirida, o que vai fazer? Vai fazer com que essas diferenças no grau de percepção, de lucidez, ao mesmo tempo também de mais profundidade que a vista dupla pode ter, vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Então, vai ter, como ele explicou, alguns uma certa capacidade de conseguir perceber tudo no ar. Ele vai chegar e vai olhar, ele vai ver as situações e daqui a pouco vem a sensação de várias coisas que ele não sabe explicar ao certo, mas é um pouco de intuição, um pouco de percepção, um pouco de clarividência, às vezes de audiência, e todas essas faculdades reunidas trazem um conjunto, um apanhado de informações e vem a certeza do que é. Pode-se saber até mesmo se a pessoa tem uma intuição, uma intenção ruim, ou uma intenção boa, ou uma intenção escusa, ou qualquer outra coisa que seja, e ela acaba captando no ar até mesmo os pensamentos que estão ali, vamos dizer assim, quando a pessoa está em contato com o outro. E isso é um pouco na questão dessa precisão do golpe de vista moral que ele está explicando. E é uma precisão que se desenvolve à medida de que a pessoa vai vivendo, experienciando, quanto mais ela busca servir, quanto mais ela busca trabalhar do ponto de vista moral e mediúnico, mais ela se aprimora. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários, ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram os sentidos por sobrenaturais. Então, aqui ele explica que o fenômeno da dupla vista, o fenômeno do sonambulismo natural, ou até mesmo magnético, o êxtase e a dupla vista são situações comuns e sempre existiu desde todo sempre. Só que, diante de uma série de fatores, não foram estudados de uma forma mais profunda. Mas chegou o tempo de serem estudados. Então, por isso que Kardec nos trouxe esse apanhado mais aprofundado a respeito dessas faculdades espirituais e morais. Então, aqui nós paramos na página 237 e nós vamos continuar no próximo curso, o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Agora nós vamos dar prosseguimento com o livro Calma. Nós estamos na mensagem Tópicos da Irritação. Esse livro do Emmanuel vai trazer os alertas a respeito de um problema que é muito comum para todos nós, que é a irritação. Ele diz o seguinte: se a irritação já te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Então, quer dizer, a pessoa pode acordar, vamos dizer assim, com o pé esquerdo, fala assim, nossa, já acorda meio irritada e começa a falar muitas coisas ruins. Aí ele já traz para nós
uma série de alertas para a gente pensar quais são as desvantagens que a irritação traz. Aí ele fala: ora, pedindo a divina providência, a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Primeira coisa. Para evitar, tá irritado? Ora, pedindo a Deus para você poder ter mais tolerância e paciência. Ele continua dizendo: imagina um azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. Já imaginou? Vários petardos magnéticos lançados para todos os lugares. É isso que ele está explicando. É uma espécie de espinheiro magnético. Ninguém quer ser um espinheiro magnético. Diante disso, vamos orar e vamos nos resguardar. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Então, não vale a pena nós agredirmos alguém, até mesmo com uma irritabilidade. É isso que ele está dizendo. Às vezes, de uma forma áspera, às vezes a pessoa fala de uma forma um pouco atravessada e acaba prejudicando um bom relacionamento. Às vezes, a visão que a pessoa vai ter de você vai ser diferente. Então, evita. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. Não vai ajudar em nada. Não vai resolver e vai piorar. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Então, às vezes a pessoa pensa que é somente uma situação habitual, um gesto impensado, uma coisa comum, mas não. Aqui ele traz um lembrete que, na verdade, muitas doenças que nós temos, muitas vezes, às vezes uma gastrite, às vezes um problema na parte intestinal, outras situações até mesmo no campo cerebral, podem ser gerados através de problemas de irritabilidade. Então, vamos evitar isso para que a gente não tenha moléstias de trato difícil. Condenação não edifica, não vai resolver condenar qualquer coisa que seja. É como o André diz, né? Se a gente quiser ajudar, não critiquemos, vamos auxiliar. Ainda que o coração se te mostre ferido, conserva com serenidade, esclarece, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Porque às vezes a pessoa chegou e já sofreu uma situação negativa anterior. E às vezes ela já estava, vamos dizer assim, um pouco abalada, um pouco ferida, um pouco machucada ou magoada. E aí pode chegar e falar de uma forma ríspida ou negativa. E aí ele está dizendo, ainda assim, se o coração estiver ferido, conversa com serenidade, esclarece com paciência. Faz o possível para evitar de chegar e fazer aquilo que aconteceu com você, que você seja o instrumento do contrário. Um gesto de gentileza opera prodígios. Então, uma coisa às vezes aparentemente simples, aparentemente banal, não. A gentileza é importantíssima. Mostra um pouco de carinho, um pouco de amor no gesto, na forma que você lida com as situações. E faz com que, às vezes, aquele azedume que o irmão está acabe se modificando e trazendo para ele uma melhora, mesmo que seja sutil, mas é uma forma de você poder contribuir de forma positiva. Fica a reflexão para que a gente não se irrite de forma desnecessária, porque tudo vai passando e nós estamos na Terra para podermos melhorar e crescer. Se o outro nos irrita, nos traz uma consideração negativa, a gente tem que lembrar que nós estamos na Terra para evoluir. E para crescer, os instrumentos serão colocados no nosso caminho justamente para nos garantir condições de termos obstáculos. Se nós não tivéssemos os obstáculos, não teríamos evolução. Então, se queremos evoluir, os obstáculos virão. E, naturalmente, as experiências amargas ou dolorosas são as que vão nos facultar condições melhores. Um espírito mais evoluído é um espírito que consegue passar pelas dificuldades de forma mais suave, mais tranquila, porque ele já adquiriu condições morais evolutivas suficientes para tal. Então, quando nós ainda tombamos no erro da irritação, significa que a gente ainda tem um trabalho a fazer.
E a gente precisa se esforçar para que a gente consiga vencer a nós mesmos, porque essa luta é íntima, é de transformação nossa, e a gente tem que buscar melhorar cada vez mais para sermos realmente felizes. Agora vamos para o livro da amizade de Meimei. Hoje é a mensagem intitulada Diretriz. Ela diz o seguinte: coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Observa, cada manhã é um novo dia. Renasceste. Saíste mais uma vez da nebulosa. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Age agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procure esquecê-las. Se ofendeste alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno, a vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender porque Deus espera por ti. Aí é a mensagem da nossa irmã, Meimei. E realmente, se a gente analisar, cada dia é onde aqui a gente renasceu, que a gente voltou para o corpo físico. Deus nos deu mais um presente da vida para a gente poder fazer diferente. Aquilo que aconteceu ontem é uma situação do passado. Aquela situação que aconteceu ontem negativa para com a gente tem que esquecer, porque se a gente carrega mágoa, essas pedras vão pesar ao longo da caminhada. Então, não nos cabe levar essas mágoas adiante. A gente tem que lembrar que cada um dá aquilo que possui, seja o que há de melhor ou o que há de ainda instalado no seu íntimo, que seja ruim, mas são estados de ser temporários, porque todos nós estamos em evolução. E às vezes somos nós que ofertamos o azedume e o fel. Às vezes é o contrário. Então, a busca de nós darmos sempre a nós mesmos a oportunidade de um novo dia, de uma nova vida. Acordou, abriu os olhos para a luz de um novo dia, agradeça a Deus a oportunidade de existir. Vai trabalhar, agradece a oportunidade de ter saúde para trabalhar, de ter um trabalho para poder realizar as tarefas. Trabalhar é uma bênção, muito maravilhoso. E aí ele fala, o tempo te pertence, Deus te deu esse tempo, Deus te deu a oportunidade de você ter o dia de hoje. Olha que bênção, ele te deu esse presente maravilhoso para você criar, para você fazer diferente, para você ajudar aos outros, servir. Então, é a bênção de entender a felicidade de trabalhar pelo progresso humano. E a gente está aqui na Terra para isso. Então, cada dia é uma página de bondade na nossa vida e na vida dos outros também. Então, se a gente agir agora para o bem de nós, para o bem dos outros, para o bem da humanidade como um todo, nós estamos servindo a Deus e servindo a um propósito maior. Então segue para frente, olha para frente, esquece as mágoas, esquece os dramas. Se nós prejudicamos alguém, vamos lá conversar com essa pessoa, nos redimir, entrar em contato para que possamos também ter a consciência tranquila. Porque a vida vai passar, mas vai ficar tudo aquilo que nós deixamos de pegadas positivas ou negativas. O que há a possibilidade de reverter, de transformar para o bem, façamos. É a oportunidade que vai ser boa, bem aproveitada por nós mesmos se nós agirmos dessa forma. Do contrário, somente nós poderemos lamentar. Mas vamos ao contrário.
os espíritos nos trazem inúmeras mensagens diferentes do estado em que eles se encontram, justamente para poder nos esclarecer a respeito dos destinos que os aguardaram, e ao mesmo tempo nos prevenir de quedas prováveis. Se nós evitarmos de cair nos precipícios, diante de várias situações que podem acontecer no nosso dia a dia, é uma bênção a gente poder evitar a queda. Então vamos evitar. Às vezes parece ser uma coisa simples. Mas a pessoa chegou lá e houve uma discussão, houve um problema. Vamos fazer o possível pelo menos para que possamos orar pela pessoa. Se não foi possível remediar, se não foi possível transformar novamente, vamos orar, pedir a Deus pela pessoa, pedir a Deus por nós também, para que a gente possa seguir em frente e nunca esquecer que a vida passa e nos cobra aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como ser diferente. A gente vai receber sempre a devolutiva daquilo que nós fizemos, seja de bom ou seja de mal. Por isso que ela fala, escolhe fazer o melhor que puderes. Sair de ti mesmo, né? Sair do ego, sair do egoísmo e seguir adiante para amar, auxiliar, construir e compreender. Porque Deus espera por todos nós. Essa é a mensagem da nossa irmãzinha Mimbei. Então, agradecemos a todos por mais uma bênção, por mais esse momento que nós estamos reunidos, e que seja feita a vontade de Deus em nossa vida sempre. Muito obrigado a todos e até a próxima.